Texto, e o texto de hoje é Daniel, capítulo 6. Quero ler do versículo 16 ao versículo 23. Antes de ler, veja, eu não sei quantos de vocês já ouviram uma mensagem ou já ouviram falar de Daniel. Daniel é uma personagem muito importante do Antigo Testamento, uma personagem bíblica que, sem dúvida, é um grande homem de fé. Ele tinha aquilo que eu chamo de postura de obediência. Daniel, ele tinha exatamente isso, uma postura de obediência à palavra de Deus. Veja, a história aqui, e é importante você saber o contexto dela, essa história, ela começa com um rei, esse rei, ele chama Dário, o rei Dário. O rei Dário emite uma lei rigorosa proibindo oração. Ali não podia orar a Deus e nem a nenhum outro homem, a não ser orar ao próprio rei. Ele emite esse decreto, essa lei. Então, durante 30 dias, nenhuma oração poderia ser feita a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. Qual era a pena caso alguém desobedecesse ou descumprisse essa lei? A pessoa seria jogada numa cova com leões. A pena seria essa. Às vezes, a gente olha para a situação do nosso país, a gente olha às vezes para a situação do mundo, e às vezes a gente vê as pessoas que legislam, elas acabam muitas vezes criando leis que a gente olha daqui, a gente fala assim, meu Deus, mas tem tantas coisas que as pessoas deveriam se preocupar, mas elas gastam tempo e elas acabam fazendo leis que parecem leis ridículas. A sensação que eu tenho às vezes é essa. Agora veja que isso não é algo do nosso tempo, não é algo de agora, isso é algo que vem lá dos tempos bíblicos, e a prova disso é a lei que esse rei faz, proibindo oração. Parecia até uma piada, mas foi o que ele fez. Daniel, ele já era naquele momento conhecido entre os seus pares. Daniel já era conhecido como um homem íntegro. Já era conhecido como um homem temente a Deus, um homem de uma fidelidade irrepreensível. Daniel, ele era conhecido pela sua devoção, era conhecido, veja, pela sua integridade. E o que Daniel faz? Ele ignora o decreto do rei. E ele continua a sua prática, a sua disciplina diária, que era comum para ele, de orar 3 vezes por dia. Ele não cumpre esse decreto. O que é realmente cômico nessa história é que o rei Dário, a princípio, quando vê que Daniel não cumpre, ele não faz como fez Nabucodonosor com aqueles jovens. Ele não fica furioso ao ver Daniel descumprindo. Muito pelo contrário. Ele já admirava Daniel pela sua conduta. E ele passa a admirar ainda mais Daniel por ter realmente agido daquela forma e continuando ali a sua devoção a Deus. Mas alguns invejosos, algumas pessoas ali que estavam realmente com influência sobre o rei, apresentaram formalmente uma queixa contra Daniel. E o rei Dário, mesmo admirando a postura de Daniel, aquela postura de obediência a Deus, Daniel precisou realmente ser vítima. E olha só o que acontece. O rei Dário é obrigado a cumprir o seu decreto, e o mandam ali as pessoas jogar Daniel dentro daquela cova. E é aqui que começa o texto, e é aqui que começa a nossa história. Veja o que diz
o texto de hoje. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. Perceba que até o rei fez o que ele fez contrariado. Ele não queria fazer isso com Daniel. Ele conhecia o coração de Daniel. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque nós temos uma imagem romantizada dessa cova. E eu vejo, por exemplo, as crianças, quando temos aquelas figuras que a gente apresenta para dar as aulas para as crianças, geralmente a gente vê aquela figura de Daniel no meio da cova e 2 leõezinhos ali no desenho, né? Mas os teólogos, os estudiosos, conhecendo um pouco mais a fundo daquele tempo e dessa punição, acabam afirmando que não era uma cova com apenas 2 leões. Havia naquela cova entre 30 e 35 leões. Era muito comum isso, essa punição e essa cova. Veja, mais de 30 leões, muito provavelmente. Quando o rei ia se aproximando da cova, o rei gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E aí Daniel respondeu. Uma noite passou inteira e Daniel respondeu naquela manhã: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti eu não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Imediatamente tirasse ele dali. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Que nesse ano de 2025, que nenhum ferimento seja encontrado em você. Porque nós somos o povo que confia no nosso Deus. O mesmo Deus que estava e esteve com Daniel é o Deus que está conosco. O mesmo Deus que livrou, que poupou Daniel é o Deus que está conosco e vai com certeza nos ajudar, nos poupar, nos guardar durante todo esse ano. Eu posso ouvir um graças a Deus? Olha o que diz os versículos 26 e 27. E aqui eu quero abrir no novo parênteses, porque não existe nenhum coração duro o suficiente que Deus não possa transformá-lo. Não existe nenhum coração que esteja tão empedernido ao ponto de Deus, ao ponto de o Espírito Santo de Deus não penetrar e não transformar. Olha o que diz o rei Dário, logo depois desse episódio. Eu faço um decreto, um novo decreto, para que em todos os domínios do império, do meu império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, é o rei Dário que está dizendo, o Deus de Daniel, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
Nós estamos aqui diante de um Deus que não apenas livrou Daniel, mas transformou o coração de um rei ímpio, transformou a vida de um homem. Veja só naquele episódio. Isso é incrível. Bom, todo esse texto é maravilhoso. O que é que nós temos? Nós temos Daniel sendo poupado, nós temos Daniel sendo salvo, ele está sendo resgatado, e na verdade ele sai daquela cova e ele é elevado. Veja, ele já tinha uma boa reputação, ele já era conhecido pela sua postura de obediência, mas quando ele sai daquela cova, ele sai muito melhor da forma como ele entrou naquela cova. Ele é poupado, ele é salvo, ele é resgatado, e ele é elevado por causa justamente dessa postura de obediência. Ele não era apenas um ouvinte da palavra, mas ele era um praticante. E eu imagino que ele pode nos ensinar muito. Perceba como a fundação é tudo. Como a base, a fundação é importante nas nossas vidas. Toda a vida de Daniel, ela está e sempre foi construída sobre essa fundação, a fundação da obediência. Qual que é a minha oração? A minha oração é para que a gente saia daqui não apenas desafiado, mas que todos saiam daqui hoje encorajados ao ler, ao estudar a história de Daniel, ao lembrar dessa história, que a gente saia daqui encorajado a fortalecer também a nossa fundação, a nossa base de obediência. Como eu disse no início, não há como a gente sair por aí desesperadamente, em busca dos nossos tijolos, com os nossos projetos, colocando tudo numa fundação, numa base frágil. Por quê? Porque corre-se o risco de você colocar coisas importantes da sua vida debaixo da desobediência, e no momento certo, você vai ver que no lugar de dar certo, vai dar tudo errado. Escute isso. A obediência é a única base, não existe uma outra. É a única base que trará consistência e firmeza para as nossas edificações. A gente precisa entender isso. O que nós aprendemos aqui com Daniel, então, sobre construir uma base forte, essa base da obediência. Eu destaquei pelo menos 5 pensamentos, eles estão aí no seu esboço, você pode ou não tomar aí as suas notas. Veja, o primeiro pensamento sobre essa postura de Daniel de obediência, a gente aprende com ele o seguinte, que a obediência, ela está enraizada naquilo que eu chamo de devoção diária a Deus. A obediência está enraizada nisso, na devoção diária a Deus. Eu tenho falado por aí que raízes profundas vão produzir frutos saudáveis. Ou seja, sem devoção diária, não há como nós termos uma postura de obediência. A obediência é o fruto. As raízes, veja, as nossas raízes, elas precisam estar firmadas nessa devoção diária. Se nós não tivermos devoção diária, não há como nós termos uma postura consolidada, firme de obediência. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente não consegue ter raízes profundas da noite para o dia. Isso leva tempo, isso leva constância. Nós não conseguimos raízes profundas de uma hora para outra. Da mesma forma que a força de Daniel, a fé que Daniel ele tinha, a confiança que ele tinha nesse episódio, que é o episódio da cova de leões,
essa força de Daniel, ela não aconteceu do dia para a noite. A maturidade espiritual de Daniel, a integridade, a sua postura de obediência, tudo isso não veio do dia para a noite. E é por isso a importância de nós começarmos agora. E é importante, você que realmente precisa dessa base, dessa fundação, dessa postura de obediência, é importante você começar agora a aprofundar as suas raízes. Comece agora. Daniel, ele sabia que se ele tivesse raízes profundas em Deus, no momento em que ele precisasse de Deus, Deus estaria ali para ajudá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Deus fortaleceu ele naquela prova, Deus o ajudou naquele momento. E veja, por quê? Porque ele tinha realmente essa vida, essa devoção diária ao nosso Deus. Eu queria perguntar para você, olha aqui um pouquinho para mim. O que é que nós estamos esperando para nós termos essa disciplina diária de se colocar aos pés de Jesus? Por que nós não nos colocamos aos pés de Jesus todos os dias, constantemente? Perceba que Daniel, ele fazia isso 3 vezes por dia. Ele orava de manhã, ele orava à tarde e ele orava no final da tarde. 3 vezes por dia, todos os dias, ele tinha essa disciplina de oração. Então, a sua base de obediência veio de hábitos espirituais saudáveis. A oração todos os dias. Nós vemos Daniel também jejuando, inclusive há um jejum conhecido como o jejum de Daniel. Uma vida de jejum. Eu hoje não quero me aprofundar no tema jejum, mas um dia, quem sabe ainda esse ano, eu faça isso. Mas é importante a gente entender, de forma simples, que jejum é realmente algo que a gente faz quando a gente tira algo das nossas vidas para que Deus tenha mais espaço nas nossas vidas. Você tira, às vezes, um alimento, você tira, às vezes, um programa, uma agenda, algo da sua agenda, você elabora realmente algo, um programa onde você tira algo para que Deus tenha mais espaço. Deus tendo mais espaço, você vai estar mais fortalecido. A sua fé vai estar mais fortalecida. Percebe? E tudo isso fazia parte, realmente, dessa devoção diária. Sua devoção diária e constante acabou enraizando a sua fé, firmando a sua fé na presença de Deus. Portanto, e por isso é que nós temos essa postura de obediência. Raízes profundas, uma devoção diária e constante. O segundo ponto que a gente vê ainda na vida de Daniel sobre obediência, o que ele nos ensina é que a obediência é um estilo de vida, não é apenas uma reação, algo que a gente faz momentaneamente ou temporariamente. Percebe? É um estilo de vida. A fé de Daniel não era temporal. A obediência de Daniel não era circunstancial. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que elas procuram Deus, elas procuram dizer para Deus que querem ser fiéis, que querem obedecer apenas em circunstâncias difíceis. Se a circunstância está difícil, a pessoa corre para a igreja. Se a circunstância está fácil, a pessoa corre da igreja. Não era isso que acontecia com Daniel. A fé dele é encontrada em todas as circunstâncias. Daniel não era um crente camaleão, aquele que muda de cor, muda de comportamento, dependendo do ambiente ou dependendo da circunstância. Daniel não é um crente domingueiro, ou seja,
a vida espiritual de Daniel não dependia apenas do domingo da celebração, mas era algo que se estendia todos os dias, todos os momentos, ininterruptamente. Ele estava e permanecia na presença de Deus. Daniel não era um crente santa ceia, que vinha apenas uma vez por mês para tomar a ceia. Ele não era um crente interesseiro, que buscava Deus somente quando precisava dele. Não, nós vemos fé, nós vemos obediência, nós vemos fidelidade, nós vemos adoração, nós vemos palavra, nós vemos oração, jejum, fidelidade em tudo aquilo que ele fazia. Ou seja, a vida espiritual fazia parte do seu estilo de vida, se confundia com a sua vida. Não havia o Daniel da igreja e o Daniel do mundo. Não havia o Daniel dentro da igreja e o Daniel lá no trabalho. Veja, era uma coisa só. Era um estilo de vida verdadeiramente que agradava os céus. Para aprofundar ainda esse tema, eu separei 2 pontos importantes. Quantos aqui têm filhos, que já têm filhos? Dá um sinal com a sua mão assim. Eu imagino que você que tem o seu filho sabe ou já ouviu falar nessa expressão, audição seletiva. Já ouviu isso? O que seria audição seletiva? Você chega para o seu filho e você diz assim para ele assim: filho, o pai quer que você faça hoje 3 coisas, 3 favores, por favor. Eu quero que você arrume o seu quarto, eu quero que você limpe o banheiro e eu quero que você lave a louça. Por favor, faça essas 3 coisas. Aí você sai cedo, seu filho está de férias em casa. Você chega no final da tarde e aí você vai para o banheiro está sujo, você vai para o quarto está desanimado e a louça está em cima da pia. Você chama o filho e pergunta: filho, você não ouviu o que o pai te pediu? O que ele vai dizer para você? O que foi mesmo, pai, que você disse? Mas você não falou isso. Ô pai, você falou isso para ele, para mim você não falou, para mim você pediu uma outra coisa. Percebe? Os nossos filhos, em uma determinada idade, eles têm aquilo que a gente chama de audição seletiva. Eles escolhem ouvir, eles ouvem o que eles querem ouvir, e o que eles não querem ouvir, eles não ouvem. Isso é aceitável na idade dos nossos filhos. O que não é aceitável é nós termos audição seletiva àquilo que Deus está nos pedindo. Você não pode escolher o que você obedece e escolher o que você não obedece. Você não pode escolher o que você faz, o que você pratica e o que você não faz e o que você não quer praticar. Nós não temos realmente essa liberdade com Deus de termos essa audição de dizer para Deus: Senhor, mas o Senhor disse mesmo isso para mim? Então, o que Deus nos pede na palavra não é uma escolha nossa. Veja, não é algo facultativo onde você diz: olha, isso eu quero, isso eu não quero. Nesse momento da minha vida, olha, eu quero deixar esses princípios, esses valores de lado, e nesse outro momento eu volto com eles para cá. Veja, não há como nós fazermos isso. E era assim, a vida de Daniel nos mostra realmente que a sua audição em relação à palavra era completa. Ele ouvia e ele obedecia. Eu disse que seriam 2 pontos importantes nesse tema ainda. Uma outra coisa que eu também julgo importante é a intencionalidade. Talvez essa seja uma grande palavra para a noite de hoje. Nós temos que ser intencionais a respeito da palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. O que é intencionalidade? Intencionalidade é você fazer algo pensado, é você fazer algo programado, agendado. Você querendo ou não querendo fazer, você pensa, agenda e você vai fazer, querendo ou não querendo. Quando você vai para a sua casa, chega do trabalho, pega o celular, e aí você fica ali no feed, na sua rede social, jogando o feed para cima com o dedo.
Você percebe que você fica ali vendo, o tempo vai passando, e quando você toma consciência, já foi 1 hora do seu dia ou do seu final de tarde ali vendo o feed. Veja, você está fazendo algo de forma que não é intencional. Você não quer perder tempo nas redes sociais, mas você acaba perdendo, porque não é intencional. Mas você vai ali e perde o tempo. Veja, nós temos que ser intencionais a respeito da obediência e da palavra. Um estilo de vida saudável precisa necessariamente de intencionalidade. Como é que a gente pode fazer isso, pastor? Na prática. Amanhã de manhã. Veja o que é ser intencional. Você pode dizer assim, de forma intencional: amanhã eu vou acordar. Quando eu abrir os meus olhos, eu não vou pegar o celular para olhar as minhas mensagens, para olhar as redes sociais da cama, sem antes sentar na cama e agradecer o meu Deus. A primeira coisa que eu vou fazer é uma oração de gratidão. E só então eu vou me levantar e vou seguir o meu dia. Veja, você está sendo intencional. Você está dizendo, eu vou fazer, eu estou me programando para isso, eu preciso disso, faça isso. Veja, assim a gente precisa fazer com a palavra. A obediência vem desse estilo, algo intencional. Depois do café da manhã, eu não vou sair de casa sem antes ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias. Veja, intencionalidade. E é assim para tudo na vida. Olha, eu vou e preciso fazer atividade física. Eu não quero fazer, mas eu preciso. Então, amanhã, às 8 horas, ou às 10 horas, ou às 7 horas da noite, eu vou para a academia. Intencionalidade. Você, talvez o seu corpo vai ser preguiçoso ao ponto de você ficar e precisar relutar. Mas quando você é intencional, aquilo que ainda não é, acaba se tornando um hábito. E o que nós precisamos? De hábitos saudáveis, hábitos espirituais saudáveis. Com hábitos espirituais saudáveis, nós vamos ter um estilo de vida saudável. E um estilo de vida saudável, nós estamos com certeza com uma postura correta, uma postura de obediência ao nosso Deus. Chegamos ao terceiro ponto, a terceira camada da obediência. A obediência, ela nos prepara para as batalhas da vida. Nós também vemos isso na vida de Daniel. Veja, ele tinha raízes profundas. Por causa da sua devoção diária, todos os dias, ele orava 3 vezes. O seu estilo de vida agradava aos céus. E os seus hábitos, as suas disciplinas espirituais saudáveis. Em outras palavras, a gente vê Daniel resistindo àquele decreto, sendo absolutamente irrepreensível, obediente a Deus. Ele é jogado naquela cova. E a gente vê essa cena e a gente diz assim, uau, de onde vem isso? Veja, Daniel, na verdade, ele estava preparado para a cova. Ele estava preparado para qualquer circunstância. Da mesma forma que um corredor, ele não sai fazendo uma grande maratona do dia para a noite, mas os seus treinos semanais, muitas vezes diários, pequenos piques, pequenas distâncias, acabam trazendo a ele uma musculatura, um preparo físico, para que quando chegue o dia da maratona, ele consiga cumprir ali os seus 42 quilômetros. É assim com a gente. Será que nós estamos com a nossa musculatura espiritual preparada para enfrentar as covas? Eu não sei o que é que nos aguarda em 2025. Eu não sei. Mas nós precisamos de preparação espiritual. A preparação espiritual, ela é importante.
Nós precisamos de musculatura espiritual. Porque pode realmente acontecer algo inevitável na nossa vida, onde surja algo que venha nos desestruturar. E se nós não estivermos com a nossa musculatura espiritual preparada, percebe? A gente corre o risco de, muitas vezes, jogar fora aquilo que a gente não pode jogar, perder o que a gente não pode perder, simplesmente por não estarmos preparados. E veja, a obediência, ela nos prepara. Quando a gente vive a nossa vida em obediência, veja, hoje, amanhã e depois, intencionalmente, nós somos obedientes a Deus. No momento de uma grande prova, nós não seremos reprovados. Daniel permaneceu fiel. Ele permaneceu na presença de Deus. Ele se tornou quem ele se tornou, não simplesmente porque ele passou pela prova da cova dos leões, mas porque ele se preparou e teve uma vida de preparação para enfrentar qualquer batalha. Veja, em quarto lugar, a obediência também, aqui inspirada na vida de Daniel, nos ensina que ela requer de nós confiança em vez de medo. E aqui nós temos um ponto muito importante. Confiança em vez de medo. Veja, o rei Dário colocou Daniel em uma situação que eu diria assustadora. Eu queria levar você a imaginar realmente a cena, exatamente o episódio que nós lemos. Imagine Daniel vendo aqueles capangas do rei chegando. Imagine ele sendo levado, dando os passos em direção àquela cova que ele sabia que estava absolutamente cheia de leões. Imagine isso. Imagine isso. Era algo assustador. Era algo extremamente apavorante. Mas o que a gente percebe é que Daniel, ele nunca e em nenhum momento ele teve dúvida daquilo que Deus podia fazer por ele e fez por ele. Ele não tinha dúvida, ele confiou, veja, na proteção de Deus em vez de se curvar pelo medo. Aí eu pergunto, será que Daniel teve medo? É bem provável que ele tenha medo, mas ele não deixou o medo ser sufocado. Ele confiou e a sua confiança sobressaiu ao medo, que com certeza ele tenha sentido. E aí eu abro um parênteses, escute isso. O medo é o maior inimigo da nossa fé. Eu imagino que não há um inimigo maior para a nossa fé do que o medo. Foi por causa do medo que Pedro, discípulo de Jesus, acabou negando Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado. Jesus havia sido preso, estava sendo levado, e Jesus estava passando ali, e Pedro estava escondido atrás, quem sabe ali de um muro, de uma muralha. Chegou alguém até Pedro e disse: ei, você que está aí agachado, escondido, deixa eu te perguntar alguma coisa, você não é um dos discípulos daquele que está sendo preso? E aí Pedro disse assim: não, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Veja, ele nega Jesus, ele nega a sua fé naquele momento, simplesmente por medo daquilo que poderia acontecer com ele. Então o medo é um grande inimigo da nossa fé. Obedecer, portanto, exige o quê? Confiança. A gente precisa confiar no nosso Deus. Daniel confiou em Deus para protegê-lo, e assim Deus o fez. Daniel dormiu na cova com todos aqueles leões. Veja, não foi só Daniel. Pedro, depois de ser aprovado, depois daquela experiência linda de Atos, nós percebemos que Pedro teve uma experiência com Deus, com Jesus, ao ponto de quando ele foi preso lá na frente, ele estava preso e ele sabia que no outro dia a cabeça dele ia rolar, ele seria decapitado. E a Bíblia diz que Pedro dormiu na prisão na noite anterior
a noite que provavelmente ele seria decapitado. Quando o anjo de Deus chegou na prisão para libertar Pedro, o encontrou dormindo. Isso é o quê? Confiança. Veja, Daniel dorme na cova, Pedro dorme na prisão, Jesus, ele dorme no barco. Quando a tempestade estava ali assustando os discípulos, eles achavam que o barco ia naufragar, e enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus estava dormindo. O que isso significa? Que não importa as circunstâncias, a gente pode descansar. Quando a gente sabe e conhece o nosso Deus ao ponto de ter intimidade com Ele, a gente descansa, independente da tempestade, independente da circunstância. Por quê? Porque a gente sabe que aquele que nos guarda, Ele não dorme. Ele está cuidando de nós. Essa é a palavra de Deus, talvez para você que está passando por uma circunstância bem difícil. Confie no seu Deus, ao ponto de permanecer fiel e obediente na pior das suas circunstâncias. E a última, mas não menos importante, a última camada da obediência que a gente vê na vida de Daniel é que a obediência, ela inspira transformação na vida dos outros. Ela inspira transformação. A gente vê isso na última parte, naqueles versos 26 e 27 do capítulo 6 que a gente leu. O rei Dário emitiu aquele novo decreto, e veja o que ele disse nesse decreto. Ele diz assim: pois o Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Veja, a obediência de Daniel transformou o coração daquele rei. Inspirou aquele rei. Após a libertação milagrosa de Daniel, o rei Dário acabou declarando a grandeza de Deus em todo o seu reino. A partir daquele momento ele disse: olha, todos aqui precisam saber disso. O Deus vivo, verdadeiro, o Deus que salvou Daniel, o Deus que faz milagres, é esse Deus aí, é o Deus dele. Vamos servi-lo. Percebe? Uma fé que realmente foi contagiante. Aquela fé contagiou o coração daquele rei. Então veja, mais importante do que nós usarmos uma camiseta com um emblema fé, estampado na camiseta fé, um boné escrito e bordado fé, mais importante do que nós colocarmos um adesivo no carro dizendo olha, fé, mais importante é quando as pessoas conseguem enxergar a palavra de Deus na nossa vida diária. É quando as pessoas olham as suas atitudes e conseguem enxergar em você a obediência. Imagine você chegando no seu trabalho. Qual é a impressão das pessoas quando vê você chegando ali no seu trabalho? Mais importante do que elas lerem algo na sua camiseta, elas olharem para a sua vida e ver a sua postura. Você não negocia valores, você não negocia princípios, você é obediente, você é íntegro, você é fiel ao seu casamento, você é um bom pai, você paga certinho as suas contas. Veja, uma vida de obediente é uma vida que inspira as pessoas vão olhar e elas vão enxergar algo diferente na sua vida. E aí sim, se perguntarem para você o porquê é que você é diferente, é o momento de você dizer a respeito de Jesus, do que Jesus fez, está fazendo e continua fazendo por você. Que você possa aprender nessa noite com essa postura tão linda, tão incrível desse homem de Deus. Que você possa realmente viver uma vida com essa postura de obediente e que você possa inspirar a vida dos seus filhos, inspirar os seus vizinhos, inspirar as pessoas que trabalham, seus colegas de trabalho, inspirar aqueles que te veem e te conhecem ao ponto dessas pessoas te perguntarem o que é que você tem de diferente. E aí você vai dizer, olha, o
que eu tenho de diferente é Jesus Cristo no coração. Ele mudou a minha vida, é Ele que me deu realmente a capacidade de viver uma vida, de um estilo de vida que inspira pessoas. Veja, são 5 camadas e eu tenho certeza absoluta que essa palavra faz muito sentido para nós, especialmente nesse início de ano. Que a gente possa realmente estabelecer uma vida semelhante à vida de Daniel, para que a gente possa viver esse ano e desfrutar realmente da bondade e da graça de Deus. Que você olhe e tenha realmente o compromisso de ter uma devoção diária, orando todos os dias, lendo a palavra todos os dias. Isso vai enraizar você, isso vai firmar você na presença de Deus, para que os ventos não te tirem da presença e do caminho certo. Que você possa, além de uma devoção diária, que você possa estabelecer um estilo de vida que alegra, que faz os céus sorrirem para você. Faça isso, em nome de Jesus. Que você realmente possa se comprometer a viver uma vida em conformidade com a palavra, sendo não apenas ouvinte, mas praticante dela. Quero convidar você, por favor, fique em pé, e eu queria orar pela sua vida, orar por você. Veja, eu quero fazer aqui pelo menos 2 orações. A primeira oração, eu queria incluir você. Talvez nesse momento da tua vida você já esteja dentro de uma cova com leões. Talvez você não está em uma cova com leões, mas está em um barco e uma grande tempestade está agitando as águas e você está com medo do barco afundar. Ou talvez você esteja por algum motivo se sentindo preso, preocupado, ansioso, porque você sabe e não sabe o que é que vai acontecer no dia do amanhã. Eu não sei se essa é a sua circunstância, e você está aqui olhando para a sua base, e você percebe que não é uma base ainda consolidada, e por isso você está com medo de perder tudo. Que você realmente possa colocar nesse momento a sua vida diante de Deus, e que a misericórdia de Deus te alcance e te livre dessa cova, e que quando você sair dela, você assuma de forma intencional o compromisso de reconstruir a base e assumir uma postura de obediência. Essa é a primeira oração. Talvez você esteja dentro de uma cova. A segunda oração é para você que precisa se fortalecer. Nós não sabemos o que nós temos durante esse ano, o que é que nós vamos enfrentar, mas independentemente do que nós vamos enfrentar, o que realmente faz a diferença não são as circunstâncias, mas ou não, estamos ou não firmados sobre a rocha. Vento contrário, inundação, pode vir sobre a casa de qualquer um de nós. O que nos diferencia não são as circunstâncias. O que nos diferencia é que uns estão com os pés na areia e outros estão com os pés na rocha. Você que percebe que está caminhando sobre a areia, por não ter uma postura correta de obediência, eu queria orar para que a gente mude de lado e escolha realmente viver uma vida de obediência. Estabelecer uma vida e uma postura que realmente vai nos dar sustentação quando as batalhas vierem. E aí sim, os ventos podem soprar, as águas podem se agitar. Se nós estivermos com a casa sobre a rocha, a casa não cairá, porque ela estará firmada na fundação e na base correta. O que é que você precisa fazer de forma intencional? Talvez você precisa corrigir essa audição seletiva. Você está selecionando algumas coisas para obedecer e outras coisas você está deixando de lado. Assuma realmente um compromisso hoje, de a partir de hoje, constantemente, diariamente, a viver realmente uma vida que leve você a ter certeza
que se a cova, por um acaso acontecer, de você um dia ser jogado nela, você não vai jogar fora aquilo que você não pode jogar. Você vai permanecer firme na presença de Deus. As tempestades, elas vão e elas passam. Não existe nenhum deserto que não tenha um fim. Mas o que a gente precisa, e o que a gente realmente precisa se preocupar é com a base, uma postura de obediência, para que a tempestade venha e passe, e a gente saia vitorioso, em nome de Jesus. Eu queria orar por você, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nesse momento, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é maravilhosa, ela fala aos nossos corações. Obrigado a Deus, muito obrigado, porque ainda que o mundo tente nos convencer de que a Tua palavra, ela é descontextualizada, a Tua palavra, ela é algo que realmente a gente não deveria acreditar, ainda que o mundo tente nos provar isso, nós somos o povo que acredita que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós somos o povo que acredita que a Tua palavra é como uma faca, ela corta, é como uma espada mais afiada do que uma espada que corta dos dois lados. Ó Deus, a Tua palavra é transformadora. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra. Obrigado, Pai, que possamos assumir essa postura hoje de obediência. Aqueles que estão dentro de uma cova, Deus, estenda as Tuas mãos de misericórdia e tire o Teu filho dessa situação difícil. Ó Deus, aqueles que estão caminhando e firmados na areia, coloque, ó Deus, os nossos pés nessa base sólida. Ajuda-nos a viver uma vida de obediência, Senhor. Que possamos corrigir os nossos erros. Sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. E ajuda-nos, ajuda, Senhor, a cada um de nós a vivermos uma vida realmente pautada pela Tua palavra. Ó Deus, não sabemos o que está por vir em 2025, mas uma coisa nós temos certeza: a Tua bondade continuará nos seguindo e nos perseguindo e nos alcançando todos os dias da nossa vida. Pai, não temos dúvida da Tua presença, o Senhor estará conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, que em nenhum momento durante todo esse ano nós tenhamos dúvida de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado. Firma esta palavra e grave ela na nossa mente e no nosso coração, e que ela se transforme em prática, que ela venha realmente nos dar condição de viver uma vida que a Te agrada, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Muito bem. Meu querido irmão, uma coisa eu tenho certeza, um compromisso nosso, e eu tenho dito que nós louvamos a Deus pela vida da igreja, eu tenho dito que nós aqui, nós que ministramos desse púlpito, não só eu, mas também o pastor Palma, pastor Juan e outros que aqui ministram, temos um compromisso de pregar para você a verdade. Veja, você pode ouvir em algum lugar, talvez nas redes sociais, em alguma outra mensagem que você ouça aqui ou acolá, você pode ouvir por aí que existe um caminho mais fácil, uma fórmula mágica que vai dar a você a capacidade de resolver os seus problemas instantaneamente. Mas eu posso afirmar algo: não existe receita mágica, não existe uma palavra mágica que mude a sua vida, a não ser ouvir e obedecer a palavra de Deus. Enquanto nós não aprendermos isso, nós vamos insistir em ver os nossos projetos, aqueles mais caros, e eu não estou falando de volume financeiro, aquisitivo,
Eu estou falando de família, de filho, de casamento, de relacionamento. Eu estou falando de salvação, de libertação. Percebe? Os nossos projetos mais caros, enquanto nós não observarmos a importância de obedecer a palavra, você vai estar colocando isso na areia e você vai ver aquilo que não pode perder se perdendo. Então eu quero afirmar para você que não existe um caminho mais fácil, não existe um caminho melhor. Seja um ouvinte e procure ser um praticante, porque você vai estar com os pés na rocha e você vai construir sobre uma base que não vai sucumbir. As suas raízes vão estar firmadas, a sua árvore vai crescer e você vai ver produzir muitos frutos. Isso pode demorar mais tempo. Cavar na areia é mais fácil. Construir na areia é mais fácil. Ninguém quer cavar na rocha. A obediência custa mais caro. Mas quando a gente coloca um tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos, a gente vê que o que é construído na rocha não cai, não perde. A gente não perde. Então, assuma essa postura e tenha o ano mais incrível da sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde, que a face dele resplandeça sobre a sua, que ele tenha misericórdia de você e dê a você a paz, que a graça de Jesus, o amor de Deus e essa presença tão maravilhosa do Espírito Santo que está conosco, permaneça com você, não somente durante esta semana que está começando, mas durante todos os dias da sua vida. E quem ama a Jesus, diga amém.